Quantos estavam aqui na semana passada? Só para eu saber aí, legal. Então, eu vou recapitular um pouco. Nós temos feito uma série sobre uma abordagem Descomplixe, uma abordagem cristã para simplificar a ansiedade. E eu queria lembrar um pouco do que é ansiedade, Ansiedade não é vontade de comer. Ansiedade não é aquele negócio que parece ter uma formiga na cadeira que você não consegue ficar sentado durante muito tempo. Ansiedade é algo que começa no nosso coração e começa a nos trazer, a resposta da ansiedade no coração sai no nosso corpo, sai nos nossos pensamentos, sai nas nossas ideias. E sabe, Jesus falou sobre isso, sobre ansiedade. Hoje eu queria falar com você de um texto específico, onde Jesus falou pontualmente sobre ansiedade. No último domingo nós falamos que é a necessidade de controle que gera ansiedade. Toda vez que temos uma necessidade de controlar uma situação, ou controlar uma pessoa, muitas vezes, a gente quer controlar uma pessoa, uma reação de uma pessoa, o que acontece é que essa expectativa de se vamos ter o controle ou não, gera em nós ansiedade. Gera ou não gera? Você ficou ansioso essa semana? Eu fiquei ansioso essa semana. A questão não é não ficar ansioso. A questão é que quando a ansiedade vem, nós sabemos como reagir a ela. Porque não, Gustavo, você quer que eu vire um robô? Então, não estamos falando de virar um robô, de não ter mais emoção e sentimento. Nós estamos falando que diante de uma emoção e diante de um sentimento como ansiedade, como nós que temos o Espírito Santo reagimos. Essa é a grande diferença, essa é a grande sacada. Então nós descobrimos que a vitória sobre a ansiedade começa quando a gente se reconecta com Deus. Não é através de remédio, não é através só de uma mudança da nossa rotina. Tem a ver com reconexão com Deus, porque quando nós nos reconectamos com Deus, Deus fala quem eu e você somos. Ele lembra a nossa verdadeira identidade. Quando nós sabemos quem somos e sabemos para onde vamos, tem por que a gente ficar ansioso? Não, porque o Senhor é que está no controle. Nós temos que só obedecê-lo. Mas a gente também viu que existem esses atalhos que aparecem que estão nos reconectando com Deus, mas na verdade estão nos levando para um caminho oposto, como os ídolos, a idolatria. Tem um filósofo, Dostoiévski, ele fala que tem um vazio dentro do homem do tamanho de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? É que todo ser humano precisa adorar alguém. Todo ser humano precisa preencher algo no seu coração. E quando nós não encontramos Deus, encontramos outros ídolos. Então muitas vezes o casamento pode ser um ídolo, muitas vezes um filho pode ser um ídolo, o dinheiro pode ser um ídolo, o reconhecimento pode ser um ídolo, a sensualidade pode ser um ídolo. Só estou lembrando do que nós já conversamos na semana passada, porque hoje eu vou começar a partir de lá, Nós sabemos que a única pessoa que vence isso é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Qualquer outro caminho para vencer a ansiedade que não seja Jesus é um atalho. Então nós precisamos lembrar que o único caminho que nos liberta desse peso de controle é o caminho, é Jesus Cristo. Então hoje eu queria falar do segundo atalho. O segundo atalho eu chamei de espiritualidades alternativas. Hoje tem muito esse negócio de zen, É zen, é meditação, é yoga. Tem toda uma importação de uma religião oriental para nós aqui ocidentais, que fala, não, se você fizer um pensamento positivo, se você se concentrar bastante, a ansiedade vai embora. Eu não sou contra a meditação. A Bíblia fala que nós devemos meditar. Mas a meditação não é a resposta para as coisas. A meditação não pode ser o nosso refúgio. Para a nossa cultura pós-moderna, Deus não é mais uma entidade, mas Ele é um conceito. É uma marca. Deus. Eu sou o Filho de Deus. Sabe assim? Vira mais uma marca do que uma pessoa com quem nós nos relacionamos. A palavra deixou de significar o ser supremo para representar uma força maior, uma luz, um pensamento positivo. Você conversou com alguém, às vezes você está falando de Deus para a pessoa, ela fala, eu estou pensando positivo. Eu estou sentindo uma energia aqui nesse lugar maravilhosa. Deus não é uma energia, Ele é uma pessoa, manifestada no Espírito Santo. Por causa dessa cultura que a gente está, de Facebook, de que, nós não queremos ser pessoas ruins, então a gente aceita que todo mundo fala, a gente dialoga com todo mundo, só que nisso a gente começa a perder a essência da palavra de Deus. Deus é o Senhor, Jesus Cristo é o Deus encarnado que enviou o Espírito Santo, amém, meus irmãos?
É isso que nós temos que lembrar, esse é o caminho, a verdade e a vida. Então Deus não é uma força, Deus não é a força, né? Star Wars, não é a força, o lado negro da força, não é. Nosso Deus é uma pessoa. Eu coloquei essa frase em amarelo porque é isso que acontece muitas vezes conosco. Nós buscamos o melhor de cada religião, misturamos, fazemos um shake delas, e acabamos criando nossos próprios deuses. Então, poxa, eu acho legal isso que a Bíblia diz, mas eu acho também legal essa vertente do espiritismo. Eu acho que é tranquilo eu colocar um copo de água em cima da minha TV e todas as coisas irem para ele e depois eu jogar fora. A gente começa a misturar porque nos falta o entendimento da palavra de Deus e falta a nossa fé, nós cantamos nessa noite, fé no nome de Jesus, esse nome sobre todo nome. Então o que acontece? A gente começa a buscar o melhor de cada religião, porque o politicamente correto é o quê? Eu não posso discordar do Edson. Se o Edson discorda de mim, eu tenho que falar um jeito, porque eu tenho que ficar bem com ele. E aí a gente vira uma sociedade de alienados. Discordar de uma pessoa, você pode discordar de uma pessoa sem ofender ela. Você pode discordar de uma pessoa e falar, olha, eu respeito o seu ponto de vista, mas olha, a minha convicção é de que Jesus Cristo é o Senhor. E a gente começa a flexibilizar em prol dos relacionamentos, e aí a gente para de ser sal. A Bíblia fala que nós somos sal e luz. Se o sal deixa de salgar, para que ele serve? Serve para alguma coisa? Para nada. Então quando nós deixamos de ter essa clareza, de estarmos convictos nisso, a gente sofre. E o Evangelho de Jesus sofre ainda mais. Porque aí nós podemos correr o risco de sermos cristãos de carteirinha. É o crente da bunda quente. A gente vem, ouve uma boa ministração, a gente enche tudo, mas a gente não tem um impacto, a gente não é sal e luz no mundo de trevas. Vivemos no mundo de trevas, não vivemos, gente? Vivemos, assim, só você sair daqui no final do culto e ligar o Fantástico, você vai ver. Dá uma depressão às vezes ver o Fantástico depois do culto, né? Você fala, meu Deus, para que eu estou vivendo nessa terra? Porque é só notícia ruim. Mas assim, não é então agora a responsabilidade dos outros, não, a mudança começa através de mim e de você. Nós temos que começar a ser sal e luz, então a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado. A única maneira da gente vencer essas outras ideias religiosas que rolam por aí, é a gente conhecer a palavra de Deus. Então não cai em todos os caminhos levam a Deus, não levam não, é Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se essa pessoa ficar ofendida porque você falou isso, você fala, posso tentar te explicar? Podemos conversar sobre isso? Não entra numa discussão de espada, se você perder, você morre, sabe, alguma coisa assim. Ouça a pessoa, mas olha, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você temos convicção nessa noite disso, meus irmãos? Porque isso é chave para vencer a ansiedade. O que tem a ver? Nós vamos chegar lá. Mas nós não sabemos do poder que há no nome de Jesus. A gente começa a recorrer a muitos outros atalhos. O povo de Israel fez isso, lembra? Eles estavam ansiosos lá, Moisés sobe para o monte, e ele está lá embaixo, cadê ele? Não volta, e não sei. Qual que é a grande ideia do povo quando vê que Moisés não desce? Vamos fazer um bezerro de ouro. Que ideia maravilhosa. Vamos criar um novo ídolo para a gente, para suprir essa nossa necessidade, esse vazio que tem dentro da gente. Sendo que Deus já tinha falado, já tinha dado palavra, Deus já tinha falado audivelmente para eles. E passa isso, eles falam, não, temos uma maravilhosa ideia. Já que Moisés está ouvindo a Deus, já que o líder de Gesem, o pastor, está ouvindo a Deus, vamos a gente criar outros ídolos aqui para suprir as nossas necessidades, porque Deus não sabe de todas as nossas necessidades. E eles passam a adorar algo que eles mesmos criaram. Você percebe, gente, como é um risco que todos nós corremos? Tem muito a ver com o primeiro atalho que eu falei semana passada, é verdade, sobre ídolos. Mas essas espiritualidades alternativas, essas coisas que todos os caminhos levam a Deus, se tornam um outro Deus. A gente tem uma visão embaçada do Deus verdadeiro. E aí o que acontece? Quando alguém fala que nós temos que obedecer a palavra, porque a gente tem uma visão nebulosa desse Deus, fica mais difícil obedecer, não fica? Porque aí eu fico assim, bom, mas na Bíblia diz isso mesmo? Não, peraí. Não, isso aí não deve ser. É como se eu estou passando por um momento de dificuldade na minha vida, o Edson está vendo que eu estou errando, aí o Edson vem e fala, olha, Gustavo, a Bíblia diz isso. Aí você fala, é mesmo? A Bíblia diz isso?
eu vou orar para saber se Deus quer que eu faça isso. Está entendendo? Assim, eu ouvi dar um versículo da palavra, ouvi de alguém que me ama, um conselho, mas eu prefiro então ver se o meu Deus pessoal, que eu cultivo em casa, ver se ele tem uma resposta que agrade mais ao meu coração, do que necessariamente a palavra de Deus. Isso que você tem na sua mão aí no seu celular, é a palavra de Deus. Você tem alguma dúvida disso, meus irmãos? Eu não tenho. A Bíblia é a palavra de Deus revelada, o Senhor falou através dela. Então nós temos que crer nisso. Nós temos que lembrar que a nossa adoração é para uma pessoa. Tem um CD muito antigo de um cantor americano, que eu cresci ouvindo ele, do Bob Fields, e o nome do CD era A Audiência de Um. E eu achei engraçado, né? Porque quando ele explicou por que ele deu esse nome, esse título ao CD dele, ele falou, porque a minha adoração e as minhas músicas não é para uma grande quantidade, uma grande plateia, é para a audiência de um só, é para Deus. Então sabe, eu e você, nós fomos criados para adorar a Deus. A gente não pode colocar e flexibilizar o propósito da nossa vida, tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tem uma história interessante, e aqui eu queria, coloquei até aqui no slide, para afirmar mesmo, para não esquecer, a única verdade é que Deus é Pai, se fez carne e habitou entre nós, e enviou o seu Espírito Santo para nos aconselhar. Ele habitou entre nós, Jesus Cristo, e enviou o Espírito Santo para nos aconselhar através de um relacionamento. Só seres pessoais criam pessoas. Então você não tem como você ser fruto de uma energia que passou e pá, nasceu Gustavo. Não dá para ser assim. Tem um propósito, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fala para a pessoa do seu lado, você é igual a Deus. Eu vi um pessoal que não tem muita convicção nisso aí, né? Eu preciso melhorar muito. Que bom que eu e você precisamos melhorar. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus passa pelas mesmas coisas que eu e você passamos. Isso é incrível. A palavra de Deus fala que Jesus passou pelas mesmas coisas, tentações, sentimentos, emoções. Por isso nós podemos nos relacionar com Ele. A gente só pode se relacionar com outra pessoa que tem a mesma natureza de comunicação. Você não pode se relacionar com um carro. Tem gente hoje que se relaciona com o celular, não é verdade? O celular é quase que uma extensão da vida da pessoa. Mas não é um relacionamento real. Todo mundo atrás de um celular briga no Facebook, e aquela coisa, todo mundo é forte pra caramba. Mas aí quando chega ao vivo, tudo bem, graça e paz, meu irmão. Porque não tem relacionamento. A gente está se relacionando muito pelo celular, pela internet, está esquecendo de olhar no olho, de conversar, de ter diálogo. Então sabe, a gente tem que lembrar disso, que a única verdade é essa. Só existe Jesus Cristo. E eu vou repetir de novo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso faz toda a diferença. A prova disso é que Jesus, em vários momentos da Bíblia, onde Ele está, reina a paz. Quando Jesus chega, o ambiente muda. Eu queria abrir com você Lucas 10, 38. Eu coloquei o texto na tela, mas se você quiser abrir aí para ler na sua Bíblia também. Lucas 10, versículo 38 a 42, fala da história de Maria e Marta. Jesus chega e vai na casa de Maria e Marta, né? E lá ele fala sobre ansiedade. A gente vai ler a história, mas antes eu queria mostrar para você, eu achei muito interessante isso, a definição da palavra grega para ansiedade na Bíblia chama merímina. Merímina. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas merímina, que significa literalmente estar em pedaços. A palavra que Jesus usou para falar lá no grego, quando ele senta para conversar com Marta e Maria, ele está falando sobre ansiedade, ele está usando essa palavra merímina, que ele está falando estar em pedaços. Então quando a Bíblia fala sobre ansiedade, inquietude, essa palavra é a mesma que aparece lá em Filipenses 4, quando Paulo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, é a mesma palavra, estar em pedaços. Vamos ler o texto então e a gente vai entender melhor o que Jesus está querendo dizer com essa palavra. Lucas 10, 38 a 42 diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou, Senhor,
Não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor, respondeu Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. O inquieta é o merímina, com muitas coisas. Você está preocupada e ansiosa com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ou seja, tem várias versões. A versão mais original da Bíblia, algumas tem como ansiosa. Na NVI, na NVT fala que ela estava preocupada e inquieta, estava ansiosa. Marta estava ansiosa porque a mente dela estava dividida em milhares de pedaços. A mente de Marta não está focada. Ela tinha um pedaço para cada preocupação que ela tinha na cabeça. Então ela estava limpando, ela estava cozinhando, ela estava recebendo as pessoas, ela estava pensando em amanhã, estava pensando em ontem, estava pensando na Maria que não estava fazendo o que deveria ter feito, ela estava pensando em um monte de coisa. Jesus era só mais uma delas. Percebem isso? O que Jesus está falando, você está ansiosa, a sua mente está em todos os lugares, não consegue ficar focada. É como se Jesus tivesse dito para Marta: você está ocupada com 500 coisas, e eu sou só uma delas. Valeu, Marta, fico feliz por ser uma das 500 coisas com as quais você está preocupada agora. Eu não fico ofendido, mas você estará sempre ansiosa, até que eu seja a única coisa com a qual você se preocupa. Se a ansiedade é estar quebrada em múltiplos pedaços, quer dizer que a nossa atenção e a nossa mente também estão divididas em muitos espaços. É aquele negócio, quando você deita para dormir, começa a vir tanto assunto na sua cabeça, que você fala: meu Deus do céu, amanhã é segunda-feira, tenho tanta coisa para resolver. A gente sofre por antecipação. É como Marta, a mente está dividida em múltiplas coisas, múltiplos assuntos, múltiplos focos. Gente, ninguém consegue ser bem sucedido quando tem muitos focos diferentes. A gente só consegue ser bem sucedido com um foco. Quantas vezes eu e você não fizemos a mesma coisa? Perdemos a paz, perdemos o sono, porque a nossa cabeça quer resolver milhares de coisas ao mesmo tempo. E a gente fica com medo de centenas de coisas, centenas de possibilidades que talvez nunca aconteçam. Você já ficou preocupado com uma situação que nunca aconteceu? Só eu, ninguém aqui mais fez isso. Cara, dá um negócio, comigo é no estômago. Dá um aperto no estômago que eu não consigo entender porquê. Mas eu saquei que quando eu estou com um aperto no estômago, eu preciso orar. Aí eu começo a orar: Senhor, por que eu estou com essa dor no estômago? Aí eu começo a lembrar todas as coisas que eu tenho que fazer. Eu falo: Senhor, tá tudo certo, Pai. Acalma, some a dor para mim. Mas é engraçado, porque o nosso corpo ele dá várias reações. Nosso corpo físico tem várias reações à ansiedade. Muitas vezes é querer comer, muitas vezes é ficar acelerado, ficar naquela, parece que tomou 2 litros de café. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. O nosso corpo fala. Se você tem um marido, uma esposa, um cônjuge, pergunta para ele, fala: eu estou ansioso, meu bem. Espera para ouvir com alegria, coração aberto. Se você não tem, perde um amigo, uma amiga. É difícil a gente ouvir: você está ansioso. Porque quando a gente ouve isso, o que a gente faz? Não estou. Você que está julgando errado. A gente precisa de pessoas que falem a verdade para a gente. A gente precisa de amigos que falem a verdade para a gente em amor. A gente não pode ficar ofendido quando alguém fala para a gente que a gente está ansioso. Então, sabe, tem mais uma estratégia. Na semana passada a gente falou de uma estratégia, que é se reconectar com Deus. E a outra estratégia que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, para a gente vencer a ansiedade, é estar focado. Você pode repetir comigo? Estar focado. E focado no quê? Em Jesus Cristo. Porque sabe, nas prioridades que nós aprendemos com o nosso pastor Carlos Alberto, na verdade, as 5 prioridades, a primeira prioridade é o quê? Deus. Depois é o nosso cônjuge, família, trabalho e ministério. Se essa primeira aqui está torta, está errada, essas outras aqui não funcionam. Então quando a gente está focado aqui em Deus, não quer dizer que nós nos esquecemos das outras coisas. Nós só estamos falando: Senhor, a prioridade é o Senhor.
Por isso que quando eu e você focamos em Deus, focamos em Jesus, focamos na palavra, essas outras coisas tendem a se desenrolar com muito menos ansiedade. Foque no que Jesus fez na sua vida. Quando o salmista fala, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que a gente tem trazido à nossa memória? Tem trazido peso, trazido frustração. A gente traz essas memórias doentes, a gente traz coisas que falam, minha vida não deu certo, é a 59ª tentativa. Já investiram tanto em mim, meu pai já investiu tanto em mim, minha esposa já me deu tantos votos de confiança, meu marido já, meu filho. Mas isso não traz esperança. Isso só traz mais peso, mais condenação. O Senhor não tem interesse que a gente viva uma vida de condenação. A Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Deus não tem interesse de que nós vivamos uma vida de escravos do passado. Mas para isso nós temos que focar em Jesus, porque quando a gente olha para Jesus, brilha uma luz tão grande na nossa vida, que tudo que está oculto vem à luz. E essas coisas que estavam cheirando mal, que estavam encostadas, precisa ser removido. Estar próximo de Jesus não é ter a nossa vida exposta negativamente, é que estar perto de Jesus é brilhar uma luz que vai dar para a gente liberdade. Então nós não temos que ter medo dos nossos erros do passado. Devemos dizer, é verdade, eu errei, mas se o Senhor me trouxe até aqui, me manteve, glória a Deus por isso, agora eu vou tomar novas decisões. A gente vive muito preso ao passado, vivemos muito conectados com as coisas que deram errado na nossa vida. E aí isso gera ansiedade social, a gente não consegue se relacionar com outras pessoas, com medo de ser machucado. Então sabe, para vencer a ansiedade nós precisamos estar focados em Jesus. A gente precisa lembrar da soberania dele, precisamos lembrar da sua bondade, da sua promessa que está na palavra, que ele vai restaurar todas as coisas. Por isso que é importante conhecer a Bíblia. A Bíblia ela tira essa ansiedade da gente, porque é um manual que nós podemos dizer, eu confio nisso. Eu confio na palavra de Deus. Por isso nós devemos sempre começar as nossas orações com ações de graças, lembrando quem Deus é. Precisamos lembrar de quem Deus é. Antes de a gente começar a pedir, antes de a gente trazer as nossas petições, a palavra diz que nós devemos trazer sim orações e súplicas. O texto de Filipenses 4, nós vamos ler depois, ele fala exatamente isso. Tragam com orações e súplicas e ações de graças. É um combo. Oração, súplica e ações de graças. Não é ou, é e. Tem que fazer tudo de uma tacada só. Porque senão o nosso coração começa a ficar pesado e a gente esquece daquilo que o Senhor já fez por nós. Mateus 6, 33 e 34 diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A gente sabe desse texto, mas olha a continuação que legal. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Outra versão, né, fala, a gente não tem que ficar pensando nos problemas do amanhã. Você já pensou hoje nos problemas de segunda-feira? Quantos já pensaram já? Eu já pensei já. Voltando lá do acampamento de casais dirigindo, eu falei, meu Deus, segunda-feira, sábado tem mag. E começa uma ansiedade, eu falei, mas por quê? Nós ficamos ansiosos porque queremos resolver hoje o mal de amanhã. E Jesus falou exatamente isso, ele está falando que cada dia vai ter o seu próprio dilema. Cada dia tem o seu desafio. E o que eu e você fazemos? Então, a gente espera chegar outro dia. A gente foca na graça de Deus para hoje, para resolver as questões de hoje. Quantas vezes o Senhor lá no deserto mandava um maná diário para o povo? O Senhor estava falando, eu quero provar o coração deles, para que eles confiem em mim. Era diário o maná do Senhor. Deus não fez chover pão 3 horas para estocar. Todo dia tinha provisão. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, não a cada semana. Se renovam a cada manhã. Gente, a medida que o Senhor Deus deu para mim, para você de paz, é para o dia de hoje. Não é para o dia do amanhã. Quando a gente começa a pensar no dia do amanhã, o Senhor está falando, calma, amanhã eu vou te dar um novo maná. Eu vou te encher de novo. Mas para isso a gente tem que ter relacionamento com Deus constante, não é verdade? Não dá para a gente ter no começo da semana, como hoje, domingo, e esperar que isso aqui sustente ao longo da semana.
O relacionamento diário constante é exatamente o que Jesus está dizendo nesse texto. Ele está falando, olha, busquem o reino de Deus e todas as coisas te serão acrescentadas. E não se preocupem com amanhã, porque a medida que eu dou basta para hoje. Confie na minha graça, porque amanhã eu vou prover. Amanhã eu vou te dar uma resposta. É difícil para a gente isso, é ou não é? Cara, é difícil. Por que é difícil? Porque a gente esquece que Jesus é o único caminho para a gente alcançar a paz, a verdade, a vida eterna. Muitas vezes a ansiedade se torna um atalho muito cômodo para a gente. Não é para você viver, né, o deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Não, eu estou vivendo aí, seja o que Deus quiser. Não é essa a proposta. A proposta é falar, Senhor, eu tenho um planejamento, eu tenho um projeto, eu tenho um planejamento para a minha empresa, para a minha casa, para os meus sonhos, mas, Senhor, eu vou ficar atento hoje naquela medida que o Senhor tem para mim hoje. Pai, o que é aquilo que eu preciso resolver hoje? Você faz essa oração para o Senhor? Às vezes lá no trabalho tem uma semana muito confusa, muito complexa, muitas coisas para falar, muitas coisas para resolver, muitas pessoas para falar. Primeira coisa que eu faço segunda-feira, eu abro um caderninho que eu tenho e eu começo a anotar todas as coisas que eu tenho que fazer. Tudo que eu vou lembrar. E aí eu paro e oro, falo, Senhor, qual que é a minha ordem de prioridade? E aí eu vou marcando 1, 2, 3, não na sequência necessariamente do que eu lembrei, mas eu vou anotando, porque eu preciso saber aquilo que o Senhor me deu graça para poder resolver naquele dia. Isso não é espiritualizar tudo, isso é confiar em Deus. É ouvir o Espírito Santo que está dentro de mim e de você. Então a gente tem que focar na graça. Por isso que ser cristão é um estilo de vida. Ser cristão não é uma carteirinha, é um estilo de vida, é algo que nós mantemos constantemente um relacionamento com Deus. Olha o texto de Filipenses 4, de 6 a 9. Diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. 2 vezes aparece a palavra paz, na conclusão dos versos. Então, para experimentar paz, a gente tem que analisar o que antecede, o que vem antes. Segundo o apóstolo Paulo, a maneira de não ficar ansioso, dividido, certo? Múltiplas coisas, é ocupando a mente com o que ele descreve nos versos 8 e 9. Em vez de ficarmos pensando, e se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Ainda tenho que fazer isso, não vou dar conta daquilo, e etc. Nós temos que ocupar a nossa mente com as coisas que realmente valem a pena, que estão nesse versículo 8 e 9. Uma maneira prática de você deixar de ter 1.500.000 coisas, como Marta tinha, 500 coisas na mente, uma maneira é pensar em coisas verdadeiras, e não hipóteses irreais. Foque nas coisas que são verdadeiras. Se você não tem certeza daquela informação, se é uma coisa que está muito distante, que você não sabe se vai se concretizar, para de pensar nela. Porque o motivo da nossa vida de manhã, para acordar, para trabalhar, para se relacionar, não tem que ser ansiedade, tem que ser o prazer. O prazer de trabalhar, o prazer de estar com as pessoas, o prazer de ouvir a Deus e falar, Senhor, este é o dia que o Senhor nos fez, nos alegremos nele. Precisamos nos alegrar, mesmo quando o nosso trabalho está difícil, mesmo quando a situação em casa não está boa, gente, isso tem como se resolver. O Senhor é o nosso provedor, os relacionamentos existe perdão, mas a questão da ansiedade depende muito da minha e da sua reação. Então nós temos que pensar em coisas verdadeiras, e não hipóteses irreais. Nós temos que pensar em coisas nobres, diz Paulo, ou seja, coisas respeitáveis, e não que o fulano ou cicrano pensarão a seu respeito. A gente vive muitas vezes a vida controlada pelo que as outras pessoas vão pensar. Mas isso não pode ser desculpa, não quero saber o que a Edson pensa de mim, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Isso é orgulho. Isso é orgulho. O orgulho é um caminho destruidor, é um atalho destruidor. Vai contra aquilo que Jesus fez e desenvolveu para a gente.
Agora, algo respeitável é não ficar sendo controlado e falar: Senhor, o Senhor permaneceu, o Senhor quer que eu continue a orar aqui no meu trabalho, o Senhor quer que eu continue separando esse jejum, o Senhor quer que eu continue evangelizando aquele cliente que sempre vem aqui, eu vou continuar, porque não importa o que as outras pessoas vão pensar, eu vou ser fiel àquilo que o Senhor me chamou. Daniel fez isso, não é verdade? Quando lá o rei falou: ó, ninguém pode mais adorar só a Deus, Daniel deixou de orar? Não. 3 vezes ao dia Daniel se apontava para Jerusalém e orava, mesmo estando na Babilônia. Ele estava trabalhando na Babilônia, Daniel, não estava? Estava servindo a outros reis, mas o coração dele estava onde? Jerusalém. Eu não me esqueço da minha casa, não esqueço ao Deus que eu sirvo. Mesmo trabalhando muitas vezes para um ímpio, mesmo a gente estando sobre uma situação pesada, nosso coração tem que estar naquilo que Deus tem para a gente. Agora nós temos que trazer à memória essas coisas, então nós temos que pensar nessas coisas nobres, temos que pensar em coisas corretas e não em mentiras do tipo: Deus me abandonou, o mundo vai acabar se isso acontecer ou se isso não acontecer. A gente fala muito, né? Meu Deus, vai acabar o mundo, meu Deus, não vai dar certo. A boca fala do que está cheio Se falamos muito isso, é um raio-x do nosso coração, de que ele não está crendo em Deus. Pensa um pouco nas palavras que eu e você temos falado recentemente. Essa palavra, meus irmãos, não é para trazer peso, não é para trazer condenação, mas é para a gente conseguir olhar e falar: bom, de acordo com a palavra, Paulo diz que eu tenho que mudar a minha maneira de pensar em coisas diferentes. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Coisas puras, e não divagações imorais sobre a motivação dos outros. Né? Às vezes a gente suspeita o mal, alguém vem dar alguma coisa para a gente de graça, e fala: deve estar contaminado. Está me dando isso porque está vencido. Tem sempre uma sensação de insegurança. Sabe, a gente tem que começar a ter pensamentos puros, não suspeitar o mal, como diz 1 Coríntios 13. E pensamentos puros também tem muito a ver com a questão de, sabe, para muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres hoje em dia, mas é um pecado muito mais atrelado aos homens. A pornografia fica rondando na mente. Porque a mente é vazia. Minha mãe sempre falava: mente vazia, oficina do capeta. Fica vazia a mente, então não está pensando em coisa pura, não está pensando em coisa que pode fazer para ajudar outra pessoa, não está pensando em algo que vai se conectar, que vai poder servir, não está pensando muitas vezes em como solucionar as próprias coisas. E aí o diabo alcança vantagem sobre nós, diz a palavra, quando a gente abre essas lacunas, fica com a mente vazia. Por isso que Paulo está falando: pense em coisas verdadeiras, pense em coisas nobres, em coisas corretas, em coisas puras, em coisas amáveis, e não em formas maldosas de agir na situação. Eu vou me vingar. Planos de vingança, gente, planos de: nossa, espero que ele tropece e caia. Sabe esse tipo de pensamento assim, de vingança? Esses pensamentos não geram paz, geram mais ansiedade. Temos que ter pensamentos amáveis, coisas de boa fama, ou seja, coisas que tragam alegria. Vou falar uma coisa ridícula aqui, mas eu no meu Instagram, eu sigo um usuário no Instagram que é só vídeo de cachorro caindo. Eu dou muita risada. Eu tenho um cachorro, eu gosto de cachorro, então é cachorro andando, sabe quando a porta de vidro, vem o cachorro e pá, dá a cabeçada e volta. Eu dou muita risada com essas coisas. Eu falei: Gustavo, o que tem a ver? Nossa, que maldoso, né? Você gosta de ver os bichinhos sofrer? Não, eu dou risada. Gustavo, o que isso tem a ver? Me ajuda a dar risada, a ver alguma coisa alegre. Porque não é só problema, é só coisa ruim, é só notícia ruim. Eu dou risada, gente. Alguns de vocês me reprovaram, me perdoem, irmãos, mas eu dou risada quando o cachorro dá uma trombada na porta de vidro. Eu dou risada, não consigo. Minha cachorra em casa fez isso várias vezes já. Primeiro a gente ri, depois a gente vê como é que ela está, porque é engraçado. Mas por que eu estou dizendo isso? A gente tem que pensar nessas coisas, pensar em coisas que nos trazem alegria. Fica num pensamento de morte, pensamento do que não deu certo, do que poderia ter dado certo. Isso só traz tristeza. Coisas excelentes, ou sejam, boas por natureza. Já parou para olhar o céu muitas vezes e admirar a grandeza do Senhor, nosso Criador, gente? Como é que Ele cria as plantas? Como é que... Eu gosto de pescar também. Você tira um peixe da água, você fala: meu, como é que Deus fez isso aqui? Cara, é uma criatividade imensa, absurda. E tem que começar a contemplar. Só que quando nós estamos longe do Senhor, quando a nossa cabeça está em 500 mil pedaços, a gente não consegue aproveitar.
Uma pessoa que vive ansiosa não desfruta daquilo que tem. Uma pessoa que vive ansiosa nunca desfruta daquilo que tem. Sempre precisa de um pouco mais. Sempre precisa de alguma outra coisa. Se nós temos essa questão de que nada nos supre, nós temos que analisar e avaliar o nosso coração. E a última coisa que Paulo fala são coisas louváveis, ou seja, pensamentos que possam ser exibidos num telão, no centro aqui de Atibaia, e não matar a gente de vergonha. Se os nossos pensamentos não podem ser exibidos, gente, nós temos que pedir perdão. Falar, Senhor, eu não quero pensar essas coisas. Eu não quero ter esse tipo de pensamento sobre tal pessoa, não quero ter esse tipo de pensamento sobre outras coisas. Gente, isso aqui é totalmente prático. Não é uma coisa distinta, longe, que precisa de só precisa de uma coisa: arrependimento. Arrependimento precisa. Senhor, eu me arrependo da vida desses pensamentos, de viver uma vida longe de Ti, de não consultar o Espírito Santo, de não ter uma vida de oração, de não ter uma vida de ações de graça. Senhor, disso eu me arrependo. Basta isso, para o Senhor vir encher o seu pensamento de outras coisas. Mas é uma escolha que eu e você temos que ter. Já estou acabando aqui. O texto de Filipenses, de novo, a primeira parte do versículo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Todos nós sabemos que devemos orar quando a gente está ansioso. E a gente faz aquela oração: Senhor, me ajuda, amém. Porque às vezes é uma pressão tão grande que a gente não sabe nem muitas vezes como orar. Mas o que a gente não faz com frequência é o que o Paulo diz, que está aí no texto: ações de graça. A gente não tem o costume de ser grato a Deus pelas coisas que nós já temos. E ser grato não é apenas dizer obrigado. Jesus, obrigado pela essa comida, em nome de Jesus, amém. Não é só dizer obrigado pelas coisas que nós já temos, mas é pedir já com gratidão, mesmo quando a gente ainda nem recebeu. A gratidão é uma atitude e não uma palavra. Podemos ser gratos a Deus mesmo antes de orarmos pedindo algo. Você consegue imaginar ser grato a Deus antes de pedir? Podemos dizer a Ele assim: eu fiz questão de escrever para a gente gravar. Senhor, seja lá qual for a resposta que Tu vai dar, Tu deres ao meu pedido, eu creio que ela será boa, porque o Senhor é bom. Eu confio na Sua bondade, na Sua graça e na Sua misericórdia. Isso é antes da resposta. É antes de saber se Deus vai responder aquilo que eu e você queremos. É antes de tudo, eu falo: Senhor, seja lá qual for a resposta que o Senhor vai me dar, eu creio que ela vai ser boa, porque o Senhor é bom. Se a gente tem uma visão distorcida de Deus, Deus não é bom. Deus está aí para punir. Ele está esperando o próximo erro para falar: te peguei. Nós não podemos orar e viver sem ansiedade. Podemos? Não, porque a gente está esperando castigo. 1 João 4 diz que o perfeito amor, ele lança fora o quê? Todo medo. E o medo pressupõe castigo. Quem tem medo do quê muitas vezes? Do castigo, da punição. Não dá para se relacionar com Deus se a gente vê Ele como um Deus que pune, que é maldoso. Nós temos que crer que Ele é bom. Quando a gente crê que Ele é bom, as nossas orações se invertem. Nós ainda continuamos a orar, ainda continuamos a suplicar e a pedir as coisas para Deus, mas a gente começa sendo grato pelo que Ele é bom. Então, diante de uma crise, a gente pode fazer duas escolhas. Diante de uma crise, nós podemos ter duas conversas. A primeira conversa é ouvir o seu coração. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Enganoso. Ele engana eu e você. Ou seja, as nossas vontades, elas nos enganam. Hoje você quer uma coisa, amanhã você não quer mais. Mas nesse período tem o quê? Uma decisão. E se decidiu errado, não tem como voltar atrás. O coração começa a falar para você: e se isso, e se aquilo, e se der certo, se der errado, ai meu Deus, tem isso, tem aquilo. Se a gente ouve o nosso coração, é isso que a gente ouve. Mas nós podemos ter uma segunda conversa diante de uma crise de ansiedade. É falar com o coração. Olha o que o Salmo 42:11 diz, o salmista: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ele está falando com o coração dele. Por que você está assim tão perturbada dentro de mim?
Ponha a sua esperança em Deus. Ele está pregando o evangelho para o coração, você está entendendo? Ele está dando uma ordem: ó coração, ó sentimentos, ponham a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista está falando, mesmo que eu sinta tudo isso, eu vou pregar o evangelho para o meu coração, eu vou lembrar das coisas que o Senhor falou. O salmista ele não conta uma piada para disfarçar, ele trata a situação difícil como uma situação difícil. A gente, não quero conversar sobre isso, não quero pensar sobre esse assunto, aí a gente faz uma piadinha, né? Quebra o gelo, para a gente não conversar sobre esse assunto. Então o salmista aqui, ele não coloca outro assunto para desviar o seu coração da ansiedade, ele prega o evangelho para o próprio coração. Ele fala: a minha esperança está em Deus, no meu Salvador. Faz sentido isso para você, meus irmãos? Faz sentido? Ele prega para ele mesmo, ele prega para as próprias emoções, essa ansiedade que ele está vivendo, e fala: coração, coração, não, ele fala: coração, presta atenção, confia no Senhor. Eu queria sugerir o que você pode falar para o seu coração quando ele estiver ansioso. Eu vou ler aqui, espero que te ajude a ter uma ideia de como que você pode pregar o evangelho para o seu próprio coração. Diz assim: não se esqueça, coração, de que você é enganoso e rebelde contra Deus. Você não deseja a vontade dele naturalmente, e fica ansioso porque corre atrás somente dos seus planos. Mas em vez de se preocupar, descanse, coração, no controle que Deus tem sobre todas as coisas. Não se esqueça de que foi Ele quem fez você e quem o salvou. Confie no amor dele, foque nisso. Seja grato pelo amor que Ele já demonstrou. Você pode descansar nisso, porque tudo que Ele fez por você e as coisas que prometeu que ainda fará estão baseadas na obra de Cristo e não na sua capacidade. Por isso, coração, se acalme. As promessas de Deus, diz a palavra, tem o sim e o amém em Jesus. Tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para você que está na Bíblia, Jesus já falou sim, pode acontecer sobre a vida deles. Mas quando a gente coloca a expectativa até mesmo de uma promessa de Deus, para que a gente seja capaz de realizá-la, o que acontece é que a gente vai ficar frustrado, porque a gente não consegue nas nossas próprias forças. Enquanto eu orava para essa reunião, me veio muito no meu coração isso, sabe? Pessoas que já tiveram palavra de Deus, que já ouviram coisas de Deus, que fazem sentido para você. Mas você tem tentado muito conquistá-las na sua força. Alguma posição que você teve ministerialmente, algum sonho ministerial que você já teve, algum relacionamento que foi quebrado e o Senhor falou que restauraria, alguma promessa que o Senhor deu que você seria curado, curada, e você está falando: mas eu estou tentando, eu estou indo em todos os médicos. Foi isso que o Senhor falou para a gente fazer? Não, o Senhor falou que eu serviria as pessoas, que eu teria uma célula na minha casa, mas eu estou fazendo, eu estou me esforçando, eu estou falando com todo mundo, mas ninguém me reconhece. Foi isso que o Senhor pediu para fazer? Porque quando tem uma promessa, há um momento de espera, e é onde o Senhor está forjando o nosso caráter. Senhor, eu estou permanecendo, eu vou guardar, porque a promessa, o Senhor é fiel, é fiel aquele que fez a promessa, é fiel aquele que vai cumprir a promessa. Mas nesse meio tempo, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ficar ansiosos. A gente começa a pensar em 1001, como Marta, 1001 possibilidades, para quê? Para fazer aquilo dar certo. Lembra Abraão? Deus falou para ele que ele ia ter um filho, não falou? Ele tinha só que esperar. Mas aí a cabeça começou a voar. Não, meu Deus, mas isso não dá, eu vou ficar mais velho, não sei o quê. A esposa tem a belíssima ideia: não, tenha filho com a nossa serva, então vai se cumprir a palavra de Deus. Não foi isso que Deus falou. Atalhos. A gente recebe a promessa de Deus e tenta dar um jeito com a nossa mão, e nesse momento a gente contamina o projeto de Deus, e aí gera ansiedade no nosso coração.
Então quando o Senhor fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, se você tem essa promessa, você permaneça na promessa. Não desista. Mas continue orando, continue fazendo a sua parte. A ansiedade vem de dar ouvidos ao nosso coração. A paz de Deus vem quando eu e você falamos com o nosso coração, quando a gente prega o Evangelho para o nosso coração. Falamos para o nosso coração sobre Jesus e falamos para Jesus sobre o nosso coração. Senhor, meu coração está desse jeito, eu tenho pensado essas coisas, esses pensamentos estão certos? Você já fez essa oração? Senhor, esses pensamentos que eu estou tendo estão certos sobre mim mesmo? Sobre a minha esposa, sobre minha namorada, sobre meus amigos, sobre meu chefe, sobre quem você quiser. A ansiedade vem porque a gente dá ouvido para o nosso próprio coração, sendo que nós temos que declarar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em um outro texto em Romanos diz: eu criei, por isso confessei. Eu criei no meu coração, por isso eu falei. Então quando a gente crê no coração, a gente fala. Eu creio, eu vou mudar esse pensamento, eu não vou deixar essas coisas me escravizarem. Como está a nossa prática diante de uma situação de ansiedade? Para a gente orar, para a gente encerrar aqui. Nós temos buscado o melhor em cada religião, deixando de sermos exclusivos de Deus e obedecendo a sua palavra. A gente está flexibilizando o Evangelho, pegando só coisas que a gente gosta. Ou será que nós temos feito como Marta? Reclamamos do que não temos, reclamando porque tem outra pessoa recebendo mais, reclamando porque outra pessoa recebe mais de Deus, mas só que nós estamos deixando o nosso foco misturado. Nosso foco em Jesus está misturado com muitas outras coisas. E a gente talvez precise ouvir de Jesus nessa noite. Seja como Maria, sente aqui, foque em mim agora. Eu sei que você tem muita outra coisa na sua vida, eu estou vendo. Eu não estou sentado no meu trono lendo uma revista, eu estou olhando para você. Eu conheço a sua necessidade. Mas para você saber como você sair disso, você precisa focar em mim e não nas situações, porque eu tenho a saída para você. Ou nós temos ouvido o nosso coração, ou temos pregado o Evangelho para ele. Eu sei que falei bastante, são 3 coisas diferentes, mas eu senti muito forte no meu coração de colocar essas 3 perguntas. Porque eu acredito que nós temos várias pessoas aqui nessa noite que tem cada um vivendo uma fase dessa. Posso pedir para você ficar em pé no seu lugar para nós orarmos? Sabe, se a gente tem buscado o melhor em cada religião, a gente tem que tomar cuidado, porque com isso o nosso coração vai se endurecer. E quando Deus quiser derramar uma bênção na nossa vida, quando Ele quiser se revelar a nós profundamente como Ele quer, fica difícil para a gente obedecer. Porque quando Ele pedir para nós obedecermos, sabe o que vai acontecer? A gente vai pesar na balança. Quando Deus pede algo para a gente não pede na balança, pesa na balança, a gente obedece. Porque Ele é bom. Temos que crer que o Senhor é bom. Agora, quando começamos a balançar, quando às vezes a gente tem um desafio de dízimos e ofertas, eu já tive isso vários na minha vida, e eu já falei tanto nisso, tanto. Vem no meu coração, está tendo um desafio na igreja, e eu falo, dá esse valor na sua oferta. Eu falo, Senhor, mas eu não tenho esse valor na minha conta. Dá, eu não dou. Várias vezes aconteceu isso comigo, várias. Estou falando para você dar dinheiro, estou falando da minha experiência. Mas eu posso te contar das vezes que eu fiz um compromisso com Deus e eu dei lá um valor que o Senhor colocou no meu coração. Eu falei, Senhor, mas eu só posso parcelar. Eu fiz lá 10 cheques. E eu entreguei os 10 cheques na igreja, pré-datado. Era um valor. Gente, eu recebi um aumento no meu trabalho que valia o valor da minha oferta que eu parcelei em 10, eu ia receber por mês no valor. Só Gustavo, mas você está falando é para fazer troca com Deus? Não, é para obedecer. Muitas vezes eu estava sentado no meu lugar e eu vi uma pessoa aqui que precisava de oração, e o Senhor falou no meu coração, vai orar por ela. Eu falei, Senhor, mas eu não estou tão bem assim para poder orar por alguém. Se minha vida estivesse no telão, eu ia ter tantos erros. Mas quando eu fui obedecer e orei por aquela pessoa, não era sobre mim, era sobre aquela pessoa. Eu precisava entregar aquela palavra encorajadora para ela. Gente, a obediência é um gatilho que libera muitas coisas do reino de Deus. Mas quando a gente fica pesando, a gente sofre, nosso coração fica ansioso.
E aí a gente volta para casa e fica pensando, como é que seria se eu tivesse orado por aquela pessoa? Como é que seria se eu tivesse feito aquela oração? Como é que seria se eu tivesse vindo naquele apelo? Como é que seria se eu tivesse compartilhado uma necessidade com alguém mais experiente? Você não precisa mais viver com isso. Aqui tem pessoas confiáveis. Nós temos o pessoal das nossas células. Tem pessoas aqui que você pode confiar, compartilhar o seu coração. Qual a situação que eu e você nos encaixamos nessa noite? Temos buscado o melhor, temos sido como Marta, múltiplas coisas, não temos focado em Jesus? Ou temos ouvido muito o nosso coração, esquecido de pregar o Evangelho para Ele? Coloca a sua mão no seu coração, fecha os seus olhos. Por que fecha os seus olhos? Para você focar em Deus, para você sondar o seu coração. Davi fala, Senhor, sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, sabes quando eu assento, quando eu levanto. O que tem no seu coração nessa noite que precisa ajustar ao Senhor? Faça essa oração agora. Vou pedir só para a gente não cantar. A gente pode terminar celebrando ao Senhor no final. Mas agora eu não queria que você cantasse nenhuma música. Peço humildemente para você fazer a sua oração agora. Espírito Santo, se você está aqui pela primeira vez, você pode falar com Deus exatamente desse jeito como eu estou falando com você. Você pode falar, Deus, eu preciso te conhecer, Deus. Preciso te conhecer profundamente. Não quero viver mais ansioso, mais ansiosa. Gostaria de fazer duas orações. A primeira oração, acho que todos nós aqui podemos fazer, é de se arrepender, de falar, Senhor Jesus, me perdoa, Pai, porque meu foco está em outro lugar. Então, se você tem feito como Marta, como esse texto que a gente leu, está focado em muitas coisas, tem muitas coisas acontecendo na sua vida agora, coisas que são muito importantes, mas isso tem te gerado ansiedade, temor, medo. A palavra de Deus diz que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, e essa é a palavra que o Senhor tem para você nessa noite. Então coloque as suas mãos no seu coração. Se você tem vivido assim, precisando de foco, eu quero orar por você nessa noite. Enquanto isso, você pode orar também no seu lugar mesmo. Pai, nós daqui nessa noite, Senhor Jesus, reconhecemos, Pai, que Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Não existe um outro caminho para alcançarmos a paz, se não for pelo Senhor, pelo Seu sangue, Pai, pela obra da cruz, Pai. Por isso que nós Te pedimos, Senhor, perdão nessa noite. Te pedimos perdão porque muitas vezes temos feito como Marta, fazendo tantas coisas que são importantes, mas temos esquecido do principal, que é estar aos Teus pés, Senhor, ouvindo a Tua voz, Pai, conhecendo da Tua palavra, participando de uma comunidade de amigos cristãos, Senhor, para que a gente possa ser encorajado. Senhor, perdoa que muitas vezes a nossa mente tem entrado em conflito, Pai, tem entrado em conflito com a Tua palavra. Nós sabemos o que deve ser feito, sabemos que temos que obedecer, mas temos flexibilizado e escolhido outras coisas, Pai. Nos perdoa, Senhor, quando buscamos, Senhor, algo para agradar o nosso coração e não algo que agrade o Seu coração, Pai. Nos perdoa, Senhor Jesus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Tua palavra diz, Pai, que o Senhor tem planos de paz para nos dar uma esperança e um futuro, Senhor. E essa esperança e esse futuro, Pai, nascem no seu coração, nasce no coração de alguém que é filho Teu, que é filha Tua, Senhor, que não vive ansioso, Pai. Nós queremos, Pai, nessa noite experimentarmos isso, Senhor Jesus. Queremos experimentar uma paz que excede todo o entendimento, Senhor Jesus. Uma paz que excede todo o entendimento, Senhor Jesus. Pai, guarda os nossos corações, Senhor Jesus. A palavra diz, Pai, que nós orarmos, Pai, e Senhor, suplicarmos e dermos ações de graças aqui, Pai, a Tua paz guardará a nossa mente e o nosso coração, Pai. Eu peço, Senhor Jesus, que todos nós aqui nessa noite, Pai, possamos experimentar essa paz, Senhor Jesus.
uma paz que não confia no nosso próprio braço, mas uma paz que confia no poderoso nome de Jesus Cristo. Pai, que no nosso coração aqui, Pai, não haja dúvida, Pai, sobre o seu amor por nós. E nós queremos responder a esse amor, Senhor Jesus. Nós queremos responder a esse amor, Pai.